tertulia. Minha gente, hoje nós temos aí o Publícula. Esse aí é um estudo dentro da politicologia. É um indivíduo, homem ou mulher, populista, demagogo, procurando antes de tudo agradar o povo, sem maiores considerações cosmoéticas, dentro de qualquer área de manifestação humana. Eu quero dizer que essa palavra não foi eu que inventei, não. Isso é do dicionário, isso existe há muito tempo. É o alpinismo social, a demagogia, o demagogismo, a demagogia populista, a demagogia do voto de pobreza, o ato de fazer média, a persuasão a todo custo, a retórica populista, o caudilismo populista, o furor populista do chavismo na Venezuela, o populismo despudorado do ditador, as manipulações interconscienciais, os fascínios de grupo, o vinho da ovação, a autodepravação das lideranças, os cantos das sereias intrafísicas, as plateias sadias, as plateias nocivas, a freguesia cativa, a clientela dirigida, as interprisões grupo-kármicas. Agora nós damos aqui uma listagem de 7 ponderações dentro da experienciologia, para a pessoa ver alguns dos ângulos da vida do Publícula. Os relacionamentos mais demorados com as demagogias do Publícula são chamamentos óbvios para interprisão grupo kármica da consciência incauta em todo lugar, em qualquer tempo. Você mantém relacionamento direto com algum Publícula? Você vive autoconsciente quanto à realidade nefasta do Publícula? De modo que nós temos aí nesse verbete 34 logias e 4 máximos. Agora, a nossa amiga Rosa, ela pode trabalhar na sinonímia e pode trabalhar também na remissiologia. Agora, eu tenho aqui umas perguntas rapidinhas que nós vamos falar. Se o rebanizador pode funcionar no soma que teve, não poderia, por analogia, funcionar numa tartaruga, por exemplo? Ela dura bem mais e daria menos trabalho para quem cuidasse dele. Eu não estou brincando, estou realmente pensando que isso seja possível e pedindo sua opinião. Olha, uma pessoa sabe que existe uma lei que é o seguinte: aquele que pode mais é muito mais fácil, ele pode o menos. Agora, as coisas todas dependem do comportável racional. A pessoa não vai fazer uma regressão, isso seria ilógico. Ele não fez regressão na hora que o reurbanizador foi um idiota. A hora que ele aparecia daquele jeito, ele marcava, vincava, em definitiva, a presença dele e fazia rapport com muito maior número de gente. Se ele aparecesse como uma tartaruga, todo mundo ia até lá brincar com a tartaruga e tudo isso. Não tem lógica. Por que me sinto rejeitado, às vezes, até por estranhos, e principalmente vivo do que já passou? O que fazer? A primeira coisa está na cara, né? Atualize-se. Dedique-se ao presente. Enturme-se. Seja interassistencialista ou assistencióloga. Venha para a caixa você também. Quer dizer, welcome to the club. Nós estamos em 2008. Hoje é dia 26 de abril. Que tal esquecer o passado, que a gente não muda, e viver o presente? Ninguém ressoma para viver a vida anterior. Ela vem para viver a vida atual. Muito embora possa ter ligação, possa ter revezamento e outras coisas mais, mas não tem nada a ver com isso. Agora, se a pessoa nota que ela é rejeitada assim, por que é que não se enturma? O que há? Agora veja, quase sempre eu vou falar agora, cá para nós, o que acontece de modo geral. Quando acontece isso, é devido ao orgulho da pessoa que perdeu o baronato, ou o condado, ou o reinado, alguma coisa. A pessoa perdeu, ela vem e ela não acha que esse é o ambiente dela, ela então se ausenta, ela se alheia, ela fica na periferia, porque ela não está recebendo as homenagens a que estava acostumada. Então, para você, a gente não está mandando você para aquele lugar, de modo algum. Estamos só pensando. Coloque-se no seu lugar atual.
Seu corpo é outro. Sua posição é outra. Há muito serviço para ser feito. E outra coisa, a Proex à vista. Vamos pensar nisso. Tem lógica isso que eu falei aí para você, Adriano? Tem? Agora, você não é público atualmente, tá? Eu quero te explicar. Não. Aqui tem vários que não são mais. Entende? Deixar de ser. Eu não falei nada da Tânia, nem do Laeno Loche, nem também não falei nada da quem? Quem é que vocês acham? Quem é? Falta uma. A Rose, mas tem uma, que é outra, que eu ia falar. Ela estava lá embaixo. Ela está na sua frente. Valdo, então, quem apoia a Publicula, no fundo é Publicula também, isso aqui não. Tem muita gente que apoia o Publicula. Pois é, mas quem vai Aliás, a maioria do povo agora, apoia. eu estou falando aqui sobre interprisão Grupo Kármica, né? Está na O processo interprisão. é esse, Agora, é o que eu sempre falo, já vou repetir pela 10ª vez. Os ditadores. Ele é impressionado consigo mesmo. Os ditadores sejam de direita, porque a Tânia não quer que fale que seja só de esquerda, de direita, de esquerda. É lógico. De cima, de baixo. De baixo, da esquerda, da direita, agora, eles, do azul e do amarelo, eles são do verde e do vermelho, e bastante do baixo e do gordo. Bastante populares. Talvez tenha alguma exceção. Pois é. Mas agora é a aura populares, né, que nós estamos falando aqui, ó. Aura populares. O primo inter pares, abusador do poder. De modo que nós estamos aí. Nós estamos aí juntos. Não é isso? Franco, Stalin, Hitler. Não, todos seus amigos. Todos agora, eles. Agora Mussolini. O palhaço do Mussolini, que ele tinha uma expressão de palhaço. Mussolini foi um palhaço, que eu sempre fui contra ele também. A posição dele, impressionante. Você tem razão. Mas é isso, minha gente. Hoje não tem mais ambiente para vocês nesse nível, tá? Vamos pensar no outro. Agora, eu acho que aqui não tem mais nenhum público, é por isso que eu estou falando. Mas é bom a gente entender isso. De qualquer maneira, o seu passado já está adicionalizado, viu, Adriano? Na terceira linha, de cima para baixo da fatologia. Sim. O que é que tem? O que é? A demagogia do voto de pobreza. Mas aqui tem um monte que já teve. Pois é, mas veja, mas tem mais gente. Você tem mais gente. Foi só agora? Depois você ficou rico. Fiquei, ora. Se fiquei. Aconselho todos a renunciar. Tá certo. Muito bom. Mas olha, pode falar. Entende? Você entra o negócio da piada, eu perco o amigo, mas não perco a piada. Viu, gente? Estou bebendo. Mas fala. Na terceira linha, da fatologia, de cima para baixo, tá? Sim. Tem a autodepravação das lideranças. Nesse caso aí, o Publicula, ele seria um líder? Ele tem liderança? Ele poderia ser caracterizado como um líder? Ou ele apenas é um comunicador que faz uma manipulação? Não, ele é sempre líder de alguma coisa. Você é líder de alguma coisa? Eu atualmente aqui mesmo, eu sou líder dos bichinhos, dos insetos. Eu trouxe um hoje, né, comigo. Você vê, é a liderança. Não, o Lula está aqui. Você não chegou a ler o texto? O seu amigo está aqui, ó. Juan Domingo Perón, Getúlio Vargas, Luiz Inácio Lula da Silva. São todos públicos. O Getúlio Vargas eu conheci pessoalmente. O Perón eu vi mais ou menos assim, mas tive muito contato com o ministro dele. Eu vi 6 ditaduras até agora na minha vida. Agora nós estamos hoje, eu estou de olho, na expectativa, stand-by, para ver se tem alguma que está querendo pintar no Brasil. Essa seria a 7ª. Entendeu?
Nesse caso, ele é tipo de liderança que está aproveitando... Se passar para o terceiro mandato, é ditadura na minha terra. Lula. Estão falando muito nisso, isso é ditadura. Na época do Jango, teve coisa muito menos que falou, que deu muito mais galho. Atualmente está todo mundo. O Brasil está sem músculo. Sabe como é que é? As reações... falta o Carlos Lacerda. Sabe de ter alguém. É o corvo. Está faltando o corvo. Pois é. Também acho. Mas olha, o que você acha? Liderança tudo tem. Outra coisa, do ponto de vista, nós estamos falando aqui de ditadura até agora, do ponto de vista político propriamente dito. Mas, por exemplo, o Publícola, ele tem dentro da religião, dentro da arte, dentro de outros setores. Eu trabalhei 10 anos com o Chico Xavier. Ele era Publícola, ao modo dele. Agora veja, no caso dele, eu ajudei porque não tinha mais jeito. A coisa já tinha caminhado, o caminho era aquele. O que você vai fazer? Ajuda naquilo que pode. Então, eu tirei aquilo que pudesse piorar a situação. Dentro dos meus recursos. Ajudei no que eu pude. Mas era Publícola. Todo o processo da santificação e do salvacionismo é Publícola. É demagógico. Isso é demagogia religiosa. Aqui nós estamos falando mais na politicologia. Mas eu tenho experiência disso de perto. Em todas essas condições. Agora, uma coisa séria é o seguinte: para essas pessoas não há transparência, não há glasnost. Elas não são sinceras. Há sempre uma cobertura, um acobertamento, um segredo, um negócio muito sério. Entende? A pessoa não se expõe publicamente à realidade dela, qual a intenção. Aí é que começam os erros de tudo. A hora que encobre, tudo é possível. Professor, tem uma relação com o narcisismo também, né? Porque dá prazer para essas ditador, pessoas, a tendência dele é ser narcisista. Que dá todo um imperador, prazer, né? a tendência é ser narcisista. Todo santo, a tendência é ser narcisista, mas sem mostrar, demagogicamente. Por exemplo, o nosso amigo Chico de Assis, ele queria ser maior do que o Cristo. Isso é narcisismo. Entendeu? Foi ele que criou o processo das estigmatizações para ficar igual a Jesus. O Jesus da cruz, sabe? Jesus da cruz, né? Sabe? Agora, então, você veja, tudo tem narcisismo. Você quer maior narcisista do que aquele baixinho lá da Coreia do Norte atual? Você já viu ele no meio de todo mundo? Ele é o mais baixo. Assim. Napoleão. Napoleão se coroou imperador. O que você acha? Tem uma porção de imperadores que se coroaram papa. Tem uma porção de papa que se coroaram imperadores. Estou certo aí, ô histórico? Ou historiador, historiógrafo, historiográfico? Estou certo? Andou a cavalo, caiu do cavalo. E qual era a cor do cavalo branco dele? Era azul, não é isso? Eu sei. E tem a ver com onipotência também, né? Hein? Onipotência, né? Até um certo ponto, mas não é bem impotência. Onipotência. É prepotência. Ele também não é nem oni, nem in. Ele é pré. Mas fala. Você já falou alguns traços aí. Em relação ali à megapsinologia, o mega populista completíssimo. Então, os principais traços dele, então, você comentou aí, narcisismo, prepotência. Prepotência é o processo da supremacia, é o problema da, vamos dizer, o egão e o umbigão, aquilo que eu chamo o príncipe, o rei do cosmos. Tudo vem a nós. O processo todo, ele é o centro das atenções cósmicas. Então, isso é o máximo. Né? Eu, para mim, tenho o pavão até que ponto que é assim. Então, esse povo todos são pavoneadores. Né? Entende? Pode falar, chefe. É você. Valdo, eu vou perguntar aqui, na masculinologia, não é o caso de incluir o Chaves também? O Chaves já está aí, né, companheiro? Ele está aqui na frente. Você esqueceu que... aqui, ó, o chavismo na Venezuela. Mas eu vi, mas... A furor populista do chavismo. É um furor populista. Sim, mas você acha que não... Tudo que ele fala é...
Eu acho que não cabe ele aqui na masculinologia também, não? Não precisa, já está escrito aqui. E outra coisa, o processo nosso aí já está lá, né? O Lula está ali, bem claro. O Lula está lá, não está nos dois, né? E ele é bem visto e tal. Nós estamos falando quando ele é vivo, dentro do processo. Será amanhã o que vai acontecer? Olha o Ford de São Paulo, estamos de olho nisso. E como que se analisa a pseudo-democracia americana, que você sempre diz que, eu também concordo, que na verdade é uma ditadura e o bushismo junto também. Agora o processo todo é pentagonal, né? O Pentágono está por trás há muito tempo. É pentagonal. O Pentágono é que toma conta. A situação toda dá por causa do Gun Society, né? É trigonometry. Hoje eu quero ver aqui, todos os políticos vão se manifestar. Os ex-políticos. Pode falar, o ex-político. Obrigado. Obrigado. Sentia indireta, bem direto. O José Maria Escrivá devia estar aqui. Também. Né? Também. Inclusão, né? Mas olha, se for, eu tenho que colocar aqui algumas dezenas de papas. Como é que fica, né? Papar esses papas todos aqui não dá, né? Eu já coloquei alguns, vocês agora já estão tirando suas ilações. Isso é que interessa, né? O cara do Opus Dei. Né? Tem um monte de gente, né? Não pode faltar. Professor, sim. Aqui, ó. Aqui. Quais seriam os fatores que fazem uma pessoa que é populista, ela ir baixando a bola com que tipo de... Os fatores? Vergonha na vida cara. Após vida. Primeira coisa é vergonha na cara. Ela reconhecer as insuficiências dela, os trafares e diminuir a crista. A crista é o nome que eles dão aí, geralmente técnico, é orgulho. A vaidade. Isso é a crista. Tem que abaixar a crista. O povo tudo tem a crista superior ao galo. São os pavões da situação. Agora, gente, são das pessoas, geralmente, que têm mais problema com o tempo. São problemáticas. Porque elas fazem muita coisa. O Getúlio Vargas, mesmo do Brasil, durante a ditadura, fez uma opção de coisa positiva para o Brasil. Mas na fritada dos ovos, como é que fica? O processo é a prioridade disso. Olha só, o Stroessner aguentou o Paraguai durante anos e anos. Mas era um perigo aí a ditadura do homem. Ele ainda estava vivo até aí, pouco tempo, viveu muito tempo. Mas Agora, tem aquelas pessoas que são aceleradas, né? Eles são totalmente marginais. O Pol Pot, por exemplo, era doido. Agora, tem uns que esses é que têm uma responsabilidade danada. Esses pode ser até que sejam candidatos à transmigração. O pastor Jim Jones, lá da Guiana, como é que fica? Até que ponto? Ninguém sabe, né? Eu não sei. Eu não tive o dossiê dele na minha mão, isso é físico. Quem sabe é evoluciólogo, mas é um caso para se pensar. É um negócio muito difícil, porque nessa época que nós temos uma vida que vale por 20 das anteriores, vamos fazer uma coisa daquela, 975 pessoas foram mortas. É muita coisa. Tem um monte, né? Mas agora, por exemplo, o Jim Jones é o maior, né, nisso aí. Valdo, na interdisciplinologia, você coloca a questão da maxproexologia. Você podia falar mais profundamente a relação que você fez aí do Publícula com a maxproexologia? A maxproexologia é o seguinte, muitos, às vezes, deles, ou um ou outro, vêm para ter uma programação com o povo. É um processo político grande. Então, veja, uma programação de vida que mesmo que a pessoa não entenda disso, ela tem alguma responsabilidade. Por exemplo, aquele cara que que nasceu dentro de uma família, que é a dinastia, dentro da corte, da monarquia. Que influi no destino de... Ele já sabe, apareceu ali, a responsabilidade dele é enorme. Ele é o representante de Deus na Terra. A dinastia da monarquia era isso, é igual o Papa. O imperador também se julga assim. Agora o rei, o príncipe, ele pensa desse jeito. Isso é uma loucura, né? Agora, vocês vejam,
Por que é que muitos de nós aqui têm muita dificuldade de aceitar certas coisas? Somos teimosos, uma opção de coisas. É porque a diferença é enorme. Né? Até você ser democrata, se abrir perante os outros, fazer isso que eu falo, abrir a mão. A hora que a pessoa faz isso, o que acontece? Tem um negócio, não é só porque ela está doando, não. Tem um negócio muito sério. Aqui não tem nada que sirva. Eu estou sem guarda-chuva. O processo é o certo. A hora que você abriu, você não está segurando o certo mais. Acabou. Como é que fica? De modo que o negócio era ter pelo menos um guarda-chuva aqui para mostrar para vocês. Vocês entenderam, né? Certo? Pois é. Mas ó, você está com certo aí, pode falar. Eu estou participando lá do curso para semiologia e foi feito o levantamento geral na turma, a partir de questionário, sobre o perfil da turma. Né? E o resultado, coincidência ou não, vai ser exposto agora à tarde, tem a ver com esse tema de hoje aqui da tertúlia. O perfil deu um perfil de narcisismo forte. Né? Praticamente mais de 50% da turma com o perfil narcisista. É por causa do processo da caciqueria. Agora, a liderança. Deu dois processos de esquemas lá que a nota foi bem mais elevada, que é o esquema de merecimento, a pessoa se sentir especial, acima das pessoas. Agora vocês deram uma nota elevada para a pessoa, é isso? A pessoa se deu uma nota elevada. Isso é irônico, né? E vocês aceitaram? Tem um pouco de ironia nessa história, não? E o segundo esquema, que tem a ver, que reforça o quadro, é o esquema de padrões inflexíveis. Sim, que é isso que você estava comentando aí, teimosia, uma rigidez. O terceiro, não sei se vocês falaram, é a causticidade, a rispidez. Hostilidade. Esse é o terceiro que vem. Tem muita gente que ainda está na rispidez, está na causticidade. Essa terceira posição é a pior dela. É essa aí que leva a pessoa a ter alterações psiquiátricas ou consciência terápicas, né, da alteração. Você diria que essa condição ela é mais do passado ou da condições turma, presentes? A maioria tudo é do passado. A maioria? Só tem respingos. Há apenas algumas insinuações do passado, porque não tem mais jeito, né? E outra coisa, a maioria não tem mais, certo? Nós não temos mais trono. Só tem do banheiro, né? Só o troninho do banheiro. Foi reduzido ao banheiro, mais nada. Vocês não viram, mas o meu banheiro, por exemplo, é uma das melhores coisas que tem aqui no CF. É o meu trono. Agora, você sabe, na minha idade, você precisa do banheiro bom. Você vai mais ao banheiro do que o jovem. Eu já expliquei isso aqui. Vocês se preparam para ir ao banheiro, para viver muito tempo. Quanto mais vocês viverem, mais vocês vão ao banheiro. Isso faz parte do serviço. Isto é, se você for higiênico, né? Sei lá, né? Eu estou falando de uma maneira, estou falando de uma maneira sadia, profilática, bem mais normal. Não é isso? Sei lá, entende? Não, por causa do processo também, né? Meu banheiro é limpo. Se aparece um mosquito ali, você vê. Sabe? A parede, as coisas todas. Agora o Everton caprichou. É uma obra-prima o banheiro. Você viu meu banheiro, não viu? Pois é. Você não acha também que é uma obra-prima? Você que entende disso? Aquilo é criação minha. Aquilo é criação minha. No meu caso, que eu faço, meu banho é banho atlético. Então, para mim, é importante isso. Pode falar. Na masculinologia, o senhor coloca ali o personalista. Só que na femininologia não tem a personalista. É proposital? Não, porque eu evito de colocar muita coisa para mulher, porque ditador a maioria é homem, né? Então a gente diminui um pouco. Afinal de contas, não se bate na mulher nem com a flor, tem que ser na base do tapa. Não é isso? É isso que vocês falam?
Eu já acrescento a pós-graduação, que é o pós-fácil, o adendo, o anexo, porque senão outros estão falando isso, né? Se eu falar, se eu deixar, o Arlindo fala, então eu já falo mesmo. O senhor comenta também muitas vezes que o importante às vezes é ser o segundo, né? Você não estar na pole, vamos dizer assim. Vice. Porque isso evita uma profilaxia, esse tipo de questão também? Não, tem várias vantagens, né? Mas agora tem uma coisa séria. Você ser vice não quer dizer que você escapou. Você às vezes continua lá e tem responsabilidade igual ao outro. Precisa saber o que você faz. Agora, do ponto de vista da organização política, da manifestação, às vezes é melhor. Porque você pode refletir mais, você pode ser um bom assessor. Entende? Dentro da política, por exemplo, atual, da democracia mais comum que existe no mundo, na Terra atualmente, o vice-presidente devia ser o primeiro assessor do presidente. Mas nem sempre eles são. Quase sempre ele entra na competição. É uma concorrência. Já houve até casos engraçados, né? Do Café Filho, aquelas coisas todas que tem na história do Brasil. Um negócio para se pensar. Professor, entende? Nessa linha aí, o papel da eminência parda dentro dessa questão do Publícola, apesar dele não estar à frente, recebendo contato com o povo, ele está... Qual que é a análise que o senhor faz? Um vice não é eminência parda. Não, mas eu digo não no vice. O eminência parda é um assessor escondido. É. Agora o vice é público. Qual é a relação que tem de implicação, vamos dizer assim, como o senhor colocou, não é um tema monográfico? A eminência parda, se entra nesse conceito de eminência parda, mostra que é anticosmoético. Aí já é totalmente negativo, é patológico. Né? Sim. É só ler o livro lá do Aldous Huxley sobre a eminência parda. Ele não é Publícola, mas é outra coisa. Não, ele é igual aos outros. É Publícola também? Ele está lá. Ele está atrás do trono. O nome é atrás do trono que chama. Entende? É público. Agora, só que tem que não é ostensivo, né? Mas a história registra. Cedo ou tarde aparece tudo. Nada fica escondido. Muitos aqui já tiveram essa lição tardiamente ou de um modo áspero, difícil. Nada fica escondido. A rejeição tem relação com a síndrome do estrangeiro? Depende, tem que perguntar para a pessoa. Mas agora, o problema todo é o seguinte: quando ela tem essa rejeição social, porque ela mesma criou. A situação toda é essa. Que é o contrário justamente do público. Ele procura o aplauso, né, social, não a rejeição. Em que momento o marketing pessoal parte para aspecto negativo? Na hora que entra o cabotinismo. Uma autopromoção, por exemplo, às vezes é necessário. Eu fiz autopromoção do meu trabalho desde que eu sou gente. Por exemplo, só para contar para vocês, eu falava que estava fazendo um livro chamado Conscienciograma. Mas falei durante tantos anos, mas não apresentei o livro, que no fim eles começaram a rir de mim. Aí eu publiquei o livro e dei para aquelas pessoas que riam mais. Está aqui, ó, o seu nariz. Demorei 22 anos para fazer o livro. Agora você veja, mesmo fazendo autopromoção, o negócio deu na minha cabeça. Não adiantou muito. Outra coisa, o projeciologia, eu dava muita aula, curso, andava daqui para ali, aquela coisa toda. E falava que ia publicar o livro. Lá pelas tantas, todo mundo estava cobrando de mim o livro. Entende? Tinha cara que chegava, não, eu quero o livro, cadê o livro? Eu pago o que for, como é? Aí eu lancei o livro, não cobrei nada de ninguém. Foi uma cara de taxa também para esse povo todo. Mas veja, eu precisava de fazer autopromoção. O negócio, quem é que ia fazer para mim ou quem é que ia explicar? Como é que eu faço? Fica na minha posição. Vou publicar o livro? Por exemplo, eu fiz o livro e dei ele dado, por quê? Porque as pessoas não iam comprar um livro com aquele preço na ocasião para estudar uma coisa nova no livro que eu estava mostrando. Com o tempo, os fatos mostraram que eu tinha razão. Isso impulsionou o problema. Até hoje tem dificuldade. Nós já publiquei o livro fazem 22 anos. Ele agora que vai entrar na 6ª edição. Mas já é alguma coisa, né? Para um livrão, né? Tal, essa coisa, calhamaço, tal.
Algumas pessoas dizem que Allan Kardec ressomou no Chico Xavier. O que o senhor pensa sobre isso? Seria possível? Totalmente bobo e besta. Chico Xavier é uma tendência totalmente de fêmea. Allan Kardec é uma tendência totalmente de macho. Allan Kardec era um cara lógico e racional nas coisas. Chico Xavier era homossexual e super afetivo. Era uma mãe, uma mulher, totalmente dada. Não tem nada que ver uma coisa com outra. Outra coisa, desde já eu vou falando, não tem nada que ver nem com um nem com o outro, viu? Eu vivi com Chico Xavier e trabalhei com Allan Kardec. Não sou Allan Kardec, tem nada a ver com isso. As crises de crescimento acompanham a consciência até a serenologia? Olha, tudo indica que sim. Ou depois do nível de esperto tem outros meios de a consciência se desenvolver que não esse? Não. Eu acho que a crise de crescimento é uma bênção. É bacana. Não é? É tudo evolução. É um processo de impulso, né? Evolutivo, de progresso. Eu acho positivo. Pode falar. Ô Valdo, falando em caso de eminência parda aí, o caso do Maquiavel, como pode ser feito um resgate de uma consciência que foi formadora de publículas? Olha, seria bom você falar com o Antônio. Antônio, né? Antônio está ali, olha lá. Tá. Ele é que entende Maquiavel. Ele ajuda. Né? Seria bom. Aí, a pergunta dele é técnica, terrível, hein, Antônio? A gente está estudando Antônio, isso no curso. Dá uma pala para ele aí. Fala alguma coisa, Antônio. Fala alguma coisa. Paulo, eu não entendi a sua ironia. Sai dessa, não entendeu? Isso lá, né, o carioca, você sabe o nome que se dá para isso, né? Saltou de banda. Valdo, você poderia estender o Mega Pensene? Eu entendo isso, mas poderia dar exemplos assim. Eis o Mega Pensene trivocabular sintetizando o tema. Há mega publiculas competentíssimos. Sim, eles são ótimos como demagogos. Competência. Ele é super competente em demagogia. Olha o Golbery. E o Goebbels. Lembre-se do Goebbels, seu amigo? Porque você é amigo desse povo todo, você sabe propaganda, tudo. sei tudo. Goebbels. O baixinho era terrível. O rei da propaganda. Goebbels. Pois é. Muita coisa da propaganda ele não era competente? Hoje é usado. Ele não era competente? Bem competente, mas estou dizendo competência, mas ele não era publicula? Você reconhece que ele era? Bastante. Mas então tá eu sei, eu não tenho dúvida, mas eu gostaria, só quis que você desse uma estendida. Mas agora o caso todo é esse. São competentes dentro do pior, né? Daquilo que eles fazem. Por exemplo, um mega assediador Aziz, ele é muito competente. Ele pode ser eleito para dirigir a Baratosfera durante uma temporada. Né? Mas a questão do carisma também entraria como competente. Existem aí ditadores carismáticos. O Hitler é super. Por exemplo, agora vamos falar um outro que eles levam a situação. Fidel Castro é um cara competente? Competente. 49 anos ele dirigiu aquilo através de uma ilha desse tamanho, dominando o povo todo. Levou o bico desse povo todo. Agora outro. Von Rommel. Era competente? Von Rommel é competente bastante, né, Landon? Então. E aí vai. Nós vamos ver que é uma opção de competentes. Agora, Stauffenberg, aquele cara lá que tentou matar o Hitler, esse não era competente. Não. Porque dentro do negócio ruim que ele estava fazendo, não conseguiu nem fazer nada. Agora, até um certo ponto que foi até bom. A bomba estourou, tinha uma perna de mesa. Junto da mesa, pois é, a perna da mesa que foi embora, mas a perna do Hitler ficou. Tá certo? Tudo FON. Agora na Alemanha a oposição era dos FON. Agora, Eichmann era um cara competente? Eichmann era para matar. Acabou. É isso aí que eu quero mostrar para vocês. O serial killer, aquele Ficadilho, o cara que matou 160 e tantas pessoas, ele era competente? Então vocês vejam, há competências super patológicas. E aqui é uma hora da gente falar nisso. Há mega publiculas competentíssimas.
Gente, o que nós temos ainda aqui, que tem muita gente competente, por exemplo, há muita gente super competente na teimosia, não tem? Tem. Agora, o que... Teimosia. Porque olhas para mim... Ele aceitou isso logo. Porque olhas para mim... Até tu, Brutus. Você devia falar, até tu, Brutus. Agora é o seguinte, o que você acha do Lula como competência? Isso aí é para... Ele, em matéria de populismo, ele é bom, mas é totalmente instintivo. Agora ele falou que ele está começando, porque ele não está falando mais menos. Ele falou en passant. Ele melhorou. Agora, veja, eu nunca esperava ver isso no Brasil. Não, já deram aqui, aquele cara lá, o outro, que era também igual a ele, se formou em direito, tudo isso, deu exemplo para ele, alto nível. Ele está falando menos. Menos en passant. Sim, mas você sabe, faculdade tem de tudo. Faculdade tem de tudo. Faculdade é casa de Horácio. Ô, Tânia, na academia tem algum deficiente mental ou doente mental da psiquiatria que você não viu algum caso dentro da academia? Claro. Ou lá tinha todos os elementos, todos os representantes claro, da psiquiatria? Claro, eu desconfio de mim. Sim, claro, bastante. Comecei a desconfiar da autopesquisa, claro, com certeza. Né? Né, Rosa? Porque nós fomos colegas de faculdade, não. Não, peraí. Pergunta aí eu não fiz a heteropesquisa. Tem um doutor aí perto de você, pergunta para ele. No direito tem muito neurótico, Valdo. Psicótico eu não sei ainda, mas neurótico tá cheio. Neurótico tá cheio. Narciso. Mas isso é óbvio. Agora, psicótico você tem que ver com mais. Aqui, eu te empresto. Narciso tá cheio no direito. Tá. Poder. Mas de modo, gente, isso faz parte. A natureza humana é assim. Mas agora, ó, a rigor. Em qual linha de atividade humana que a psiquiatria não se manifesta? Todas elas. Faz parte da humanidade. Valdo, assim como professores que dão mais trabalhos na área de direito, médico e psicólogo. Esses daí mas, são os que mais acima dão desses trabalho. são aqueles que entram na política, esses são os piores. Principalmente o advogado. Que esses, nossa. Eu sei. Valdo, agora, advogado é que são os mais difíceis, porque eles são da conversa, né? A advocacia nada mais a pessoa ela foi estudar para conversar, os outros conversar. Mas fala. Não, é que hoje surgiu um debate lá no curso da Apex sobre que nós estamos estudando o Sérgio Vieira de Mello. Tá? No caso da dessoma dele, se foi um acidente de percurso ou não. Tá? Alguns colocaram que pode não ter sido, porque fazia parte já do trabalho dele. Outros já colocaram que pode ter ocorrido um acidente porque ele teria algo a mais para desenvolver. O que a senhora eu não sei. Entende? Eu não vi a ficha do homem, não sei. Te examinar. Tudo é possível, né? Tanto uma coisa quanto o outro. Precisa ver. O que a gente observou que ele é um líder positivo. De qualquer maneira, é uma personalidade singular, diferente, bacana. Tinha uma opção de traço positivo, homem. Agora, dentro desse traço positivo, ninguém é perfeito, né? Pode ter tido algum trafaca, já não viu alguma coisa, não sei. Pois se examinar, né? Professor Walter, eu queria voltar à questão da autopromoção e do cabotinismo. O que isso poderia dar de exemplo que demarca, assim, ultrapassa a autopromoção e já passa para o cabotinismo? Qual que é o limite entre essas duas atitudes? Por exemplo, o presidente da República atual, né? É bem claro. Ele já é bem cabotino e menos... Não, ele é demais, né? Mas, assim, ele é demais, não há vergonha, não há pejo. Será que ele já teve pejo alguma vez na vida? O problema de pejo é uma coisa que desapareceu, né? Nem o povo, se você vai falar, tem gente que nem sabe o que é isso, né? Não lê o dicionário. Hein? Tá. Alienado, ele não está usando a palavra certa.
O doente psiquiátrico pior é aquele que depois chega num ponto que se aliena. Ele criou o mundo dele, não é isso? Mas assim, para a gente avaliar na nossa autopesquisa, que tipo de detalhe a gente tem que estar atento na nossa manifestação para não cair para o cabrotinismo e fazer uma autopromoção cosmoética? O que a gente pensa? Qual a pensionização, a intraconsciencial? Isso é que é a coisa mais séria, tem que ver por aí. Que a última coisa que a pessoa melhora é intraconsciencial. Ela deixa as manifestações, que se ela fizer, todo mundo recrimina. Então ela começa só a pensar. Então a última coisa que a pessoa perde não é a prática, é a teoria, dentro dela. Enquanto a gente não alija, não tira do nosso dicionário as palavras correspondentes àquela atitude, a gente ainda não melhorou. O que você acha? Tem lógica? Essa que é a base de tudo que eu vejo. Então, por exemplo, tem pessoa que acha que já melhorou naquilo, mas dentro dela, ela ainda alimenta. Ainda tem. E outra coisa, às vezes ela não fala nada, mas você sente pelas energias, então não adianta nada. Enquanto aquela energia não estiver limpinha, chegando a você sem tisna, sem mancha, de uma maneira simpática, está danado. Enquanto ela der ressaca energética, tem algum problema. Então, há uma fase que a pessoa já pode ter sido até coroada, aplaudida, que melhorou tudo. Mas é preciso ver dentro dela se houve algum resquício, se ficou algum vestígio. É o reliquar. Entende? É o resquício. Alguma coisa que tem. Isso tem que ver. Professor, qual o limite entre a pessoa que quer agradar a todos e a personalidade pacificadora, conciliadora? É uma proximidade nisso, né? São aproximações simples. Quem quer agradar a todos é burro, né? Agora, aquele que quer ajudar os outros é inteligente, né? Então a diferença aí é isso. Ignorância e sabedoria. É que é muito tênue, né? Quem quer agradar os outros é uma das maiores burrices que tem. Não tem jeito. É assim. Quando você vai conciliar, você não tem como agradar má intenção todos. nisso. Se aquilo persevera, tem má intenção. Se é só o início, pode ser ingenuidade, pode ser inexperiência, imaturidade. Mas se há uma perseverança e o negócio caminha, há má intenção. Toda demagogia, ela é vomitiva, né? Tem certas demagogias que, para mim, dentro de direito, falando agora, de rabulística, da rabulística para o para-direito. Eu acho que devia ser crime hediondo, certas demagogias. Entendeu? São demais. Para o direito, sim. Porque ela arrosta, ou arrasta, ou cria algum problema, você está entendendo? Muito sério, com o tempo. Muito sério. Olha os casos do Hitler. Veja bem, a Alemanha era uma das maiores inteligências em matéria de média cultural da época. E foi tudo no bico do homem. Como é que é possível? Uma liderança daquela. Em todo mundo. Como é que fica? A Segunda Guerra, gente, o processo nazista é uma das coisas, no século XX talvez, seja um negócio mais astonishing que aconteceu. Um negócio mais surpreendente, mais besta que pode ter sido. Agora veja, a Segunda Guerra, para qualquer pessoa for entender, tem que começar com a primeira, né? Que ela foi apenas a cereja do bolo da primeira. Uhum. Foi continuação. Uma guerra só. É a questão de tempo. Como é que fica a questão da pessoa, não a pessoa pública, a pessoa particular que quer agradar a todos à sua volta? Ele entra também como publicula? Na minha terra, todo mundo que quer agradar a todo mundo, você está falando, a sua volta é todo mundo. Mas tem Ninguém agrada níveis, o cosmos, né? não tem jeito. Então o universo da gente é reduzido, ele é acanhado, tá certo? Uhum. Então se a pessoa quer agradar esse povo, é isso, é demagogo. Aí ele entra nessa configuração também. Eu acho que não tem jeito. Arranja qualquer exemplo, não precisa falar quem, mas só pensa em quem você conhece. Não dá. Uma outra coisa. Quem é muito preocupado com a opinião pública, está com o pé dentro disso. Quem procura a celebridade, a fama, está com o pé dentro disso. A patologia aí seria baixa estima?
Megalomania. Megalomania. É a base de tudo. Os caras são megalomaníacos. Esses caras, tudo aí que eu estou falando, são megalomaníacos. Vem cá. O presidente da República, você não acha que ele é megalomaníaco? Você não pode estar falando, senão vai para a cadeia. Você está indo contra um dos poderes da República. Não é? Está na cara, cara. O problema dele falar, para quê? Não precisa estudar. Eu não estudei nada, estou aqui. Você é megalomaníaco. Arranja uma saída para isso. Defenda. Aqui. Não, esse é um seja traço, um promotor público, ou seja advogado de defesa, ou te vire. Não é um traço do narcisismo, é megalomania. Megalomania. Até que ponto nós não temos aqui megalomania também, Valdo? Tem. Você teve uma temporada que você estava um pouco, mas você abaixou o fato. Obrigado pelo Cada um faz o que pode. Cada um faz o que pode. Você já melhorou. Entende? Agora, uma das coisas da megalomania muito interessante que tem, a gente estudar isso do ponto de vista da psiquiatria, é o problema da pessoa querer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Como aqui todo mundo é versátil e polivalente, há uma tendência para isso enorme. Se a pessoa escorregar, ela sai e vai para o acostamento. Mas a tendência é isso. É a hora que ela quer abarcar muita coisa com as pernas, os braços e a boca. Cair de boca, chama qual que é o limite disso? O carioca chama, caiu de boca. Entendeu? Mas qual que é o limite disso, Valdo? Porque a gente limite quer fazer é o discernimento. Todas essas coisas que eu estou falando, o limite é o discernimento. A pessoa não tem discernimento. Ela precisa alcançar um discernimentinho para começar, né? Alguma coisa. Tem lógica? Tem. Discernimento. Agora vocês veem, hoje nós estamos estudando política aqui, vocês já notaram? E o que é que eu falo? Todo mundo tem que estudar política. A turma vira o nariz assim, ó, sobre política, mas não pode, nós todos temos que estudar. A vida é política. O ser humano é político. Tudo que nós mexemos é política. Estão fazendo um tertuliário. Isso é um processo político. A hora que a gente coloca tudo isso aí para os teletertulianos, não é? Online, isso é político. Essa é a política de quê? Da educação, da parapedagogia, que nós estamos tentando expor. O que é a consciência? O que sou eu, você, os outros? Política da educação. Toda educação tem que ter uma política, toda filosofia tem, a filosofia política, ela tem que ter. Agora, o caminho nosso aqui é a holofilosofia. Então, nós temos que enfrentar mesmo aqueles assuntos que são áridos, difíceis, antipáticos, faz parte do serviço. Você quer coisa mais antipática do que Atares? A hora que eu chego e falo essas verdades na sua cara, na cara do Arlindo, do Tri Parada Dura, isso é antipático. Mas entre nós não, se torna antipático porque está tudo em família. Parente é para essas horas. Afinal de contas, a gente lava a roupa suja aonde? Não é em casa que a gente lava a roupa suja? Então o problema é nosso. Está tudo em casa. Muito embora aqui seja uma roupa suja pública, né? Nós falamos para os 4 ventos, ou 40 ventos, eu não sei quantos são atualmente, isso varia. Né? Tá certo? Tá certo. Valdo, são pelo menos 36 ventos, né? Que é a direção aí do... São 360 graus, é isso que você quer? Mas eu queria voltar... Mas olha, esse negócio de vento, vamos com calma, que hoje já estão estudando muito meteorismo. Eu não vou explicar o quê. Veja o que as vacas estão fazendo. É um problema, é dentro da sua área, não vem dizer. A flatulência cria o efeito estufa. Então é preciso entender esse negócio. É o meteorismo, flatulência. Tem um monte de nome para isso aí. Mas eu queria voltar atrás de reparar a minha omissão. Sim. Está vendo? Olha lá, ele está chegando às coordenadas finais de uma condição. Em relação ao... Esse cara é bom, é isso que ele falou. Esse cara é bom. Em relação ao Maquiavel, sim, na medida em que ele tem muito a ver com o tema aí publicula, porque ele foi o primeiro que apontou, né? Ajudou o estudo a se desenvolver, o estudo da negatividade. Tem um outro pior do que ele. O nome é J. Cristo. Ele foi o autopromotor.
da Terra, maior. Antes dele, alguns falavam em promoção, mas assim, en passant, como diria o Lula. Só que uma coisa ou outra. Mas Jesus Cristo não. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Tem outras coisas que ele falou, né? É? Confúcio não, Confúcio começou a dar aula. Jesus Cristo não deu aula nenhuma. Presta atenção. Chico Xavier nunca deu uma aula. Presta atenção. Olha a sutileza do estudo das personalidades. Mas fala. Mas eu queria dizer o seguinte, que o Maquiavel, quando ele permitiu que se estudasse as negatividades das personalidades, lideranças políticas, né? Ele basicamente foi considerado como uma temática negativa. E com base aí nos estudos recentes de biografologia, de comparação dos estudos, inclusive tem livros recentes publicados. Estou em acordo com você com esse ponto todo, mas só tem uma observação terrível nisso. Ele devia te colocar, isso está errado, isso não é o ideal, isso é imoral. Onde é que está a moralidade disso? Ele não falou nada, por isso que ele é errado. Isso. O cara não era moral? Totalmente amoral. Se acabou. Ele errou. Não adianta querer defender o Maquiavel. É a moral, gente. Agora veja, Jesus Cristo, a hora que vira e fala assim, eu sou a luz do mundo. Bolas. É aquilo que eu falo, é o rei do cosmos. Ele é o sol. Eu sou a luz do mundo. Agora você vai falar com a turma dos cristãos, do cristianismo, fala assim, não, Valdo, mas é a interpretação da pessoa dele. Ele estava representando o pai, a situação. E a vovozinha, vai bem? O que é isso? Quem é que representa a vovozinha? Tem com essa. Você está entendendo? Agora, vocês adivinham eu falando isso na televisão. Um monte de gente, tudo junto. Eu tenho gravação disso, tem tudo. Agora, tudo foi eles que me convidaram para falar sobre o assunto. Eu não tenho nada, pediu, leva. Eu não tenho esse negócio de bateu, leva, não é isso. Me pediu, leva. É diferente, presta atenção. Mas olha, Jesus Cristo, gente, analisa só isso. Está lá no Novo Testamento, presta lá, olha bem. No Evangelho, está no Evangelho, está no Gospel. Gospel, vai lá, Gospel. Vai lá que vocês vão ver. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E são só 3. Se procurar, tem mais. São 3 observações. Agora, veja, ele era uma criança, né, coitado? Uma criança. Se ele vivesse mais, ele ia se arrepender. Mais tarde, ele ia fazer uma retratação. Meia culpa, minha máxima meia culpa, né? Máxima culpa. Hoje tem uma caricatura no jornal que aparece 3 ex-presidentes e o Lula. Aí o Lula aponta para eles assim, então começa lá. Então um fala, minha culpa, o outro, minha máxima culpa, o outro, minha máxima culpa. Os 3 presidentes falando para eles. Isso é... Mas agora, o último foi Fernando Henrique, porque o atual presidente só combate o Fernando Henrique. Então ele falou, não, minha máxima culpa, é ele que fala, o Fernando Henrique, já aparece lá. Os 3, assim, os 3 com a cabeça baixa, falando. É o Collor, sabe? Não é o Itamar, é um outro lá. É o Sarney. Professor. O Itamar é considerado fora porque há um processo psiquiátrico. Mas fala. É você que vai falar? Não, tá. Voltando para Jesus Cristo. Professor, calma. Em tese, ele não escreveu nada. Não. Então a gente escreveu sabe. Na areia, mas ninguém pois sabe é. Então, isso que a gente sabe dele, dessa consciência, foi escrita pelos evangelistas. E aí, no século IV, escolheram 4 dessas histórias de Jesus Cristo. Eu estou falando baseado nesses 4 que os outros não servem. Porque os outros também falam. Agora a gente está descobrindo... Só interessa esses 4 que é o que
A tradição admite depois de Sim, a tradição católica. Isso é Jerônimo que faz essa seleção dos 4. Não, esse aqui, esse aqui. E eles são diferentes, eles têm falas diferentes, mas em dois falam a mesma coisa. Que é verdade, mas ele mesmo não escreveu. Dele, fala na hora que ele era um médium desassossegado, que tinha que se retirar, fazia o retiro e ia para o monte com o discípulo com os meninos, amado dele. Com os garotos. Então como é que fica? Pois é, como é que fica, né? Ó. Pois é, tem que ser crítico, né? É só isso, é só lembrar que ele não escreveu nada. Escreveram. Não escreveu nada, mas agora veja, esse negócio de escrever não quer dizer nada, né? Ele mudou o calendário. Interessante, né? Das coisas mais sérias que tem é a mudança do calendário. Estamos em 2008. Por isso ele mostrou, eu sou o mudador do calendário. Pois é, estamos em 2008 por causa... É poderoso, né? Poderoso. Ainda tem gente aqui, se a gente falar, ainda acha ruim. Teve um dia que nós tivemos uma reunião que os jornalistas quiseram falar comigo aqui. Eu fui falar essas verdades todas. E perguntaram sobre a Bíblia. Eu falei assim, a Bíblia, essa não entra em conversa, porque né? tem muita coisa pornográfica lá. Hoje eles estão combatendo a pornografia. Então a Bíblia é um livro condenado até um certo ponto. É verdade, baseado nos fatos. Sim. O problema é que muita gente não sabe ler os versículos. É uma benção. Mas fala. Aqui na página 2, Fatologia, as interprisões grupocármica, né? Em relação ao tema, entra dentro do quadro patológico, né? Sim. Dentro do, esse quadro é da politicologia, mas ele é nosográfico. O tema central é nosográfico. Sim. É patológico. E, por exemplo, o submisso, né, no caso, tem ganhos secundários. É um patológico dentro do outro, né? patológico dentro do outro, patológico dentro do outro, patológico. Com ganhos secundários. E como ajudar sair Ajuda desse... tudo que você puder. Através do seu exemplo. Fala mais do que a sua conversa. O exemplo fala mais alto que a palavra do orador. Mas às vezes as pessoas já estão num quadro bastante complicado, né? Aí que insistir. O que você acha? Vamos insistir. A renúncia a algo já conquistado tem relação com o princípio do isso não é para mim? Até um certo ponto, mas tem que perguntar para a pessoa, para ver se ela tem autonoção, uma noção própria a respeito disso. Se de ver qual a intenção. Que a renúncia, às vezes, pode ser golpe. Olha o João Quadro. Como posso superar o ranço de cacique, postura ácida nos relacionamentos cotidianos? Olha, a primeira coisa, se você já sabe, não seja mais. Se a pessoa já sabe, acabou. Eu não preciso explicar mais nada sobre isso. Agora, eu sei que é difícil. Tem os neurotransmissores, tem o fígado, tem o sistema nervoso secundário aí, o antipático, né? A gente fala simpático, mas é um problema. Agora, a primeira coisa é o seguinte: abre mão, abençoa, assiste, alberga, ajuda, ampara. Não tem outra saída. Existe algum curso superior de conscienciologia? Sim. Esse nosso é superior. Chama-se curso de longo curso. Venga para a caixa, usted também. Como derrotar essa supercompetência dos publiculas? Primeira coisa, eles não têm supercompetência coisa nenhuma. Parece, mas não é. Eles duram pouco, igual nós todos. Deixa que o tempo toma conta deles, se você tiver problema com eles. É sempre assim. Olha o que aconteceu com o nazismo. No entanto, ainda tem gente que é neonazista, está querendo defender o Goebbels, o Goering, Hitler, o Himmler e outros mais. Eichmann. Pode falar. Professor, essa do curso superior tem alguns mestrados que tem disciplina conscienciologia. Tem. Alguns mestrados, a disciplina conscienciologia. Aqui, ó, já tem curso pós-superior. Havia aquela lá no Rio, que já tinha um curso de processo, inclusive de projeciologia lá dentro, com um processo de conscienciologia. É na aquele Bahia. Professor também que fala sobre cosmoética. Isso já faz alguns anos. Sim. Mas veja, isso não pegou ainda. Se existe até hoje, nem sei. O mestrado aprovado, é na Bahia, pelo menos isso eu já vi. Pois é.
Né? Agora, o problema é ver na internet, né? Tem alguma coisa. Qual é o currículo? Examinar lá. Agora, o que eu quero falar é que o nosso aqui, eu acho que é superior pelo seguinte: nós estamos reunindo a nata do estudo da conscienciologia das últimas décadas, aqui dentro. E esse curso é isso. O curso não é bom por causa do professor, mas ele é ótimo por causa dos alunos. Esse curso aqui. É de graduação? É de graduação. Profissional. Veja, se eu pedir aqui para levantar a mão, tem gente até que é doutorado, né? Não é isso? Entre vocês aí. Doutorado, pós-doutorado, não sei o que é, né? Eu não. Eu sou um livre atirador, freelancer. O nome que me dão hoje é Freela. Entende? Eu sou, no seu caso, eu sou da rabulística. Eu sou um rábula, tá certo? O problema todo é esse. Agora, no meu caso, eu sou o mestre-escola, daqueles antigos. Urubu serva, o modo de eu dar aula, etc. Aqui, por exemplo, não tem florzinha em cima da mesa. Mas pode falar. Na página 4, contrapontologia, você podia dar uns detalhes mais dessa erudição evolutiva na abertura de caminho aí, nesse sentido? A erudição evolutiva tem espaço para abrir caminho, pois não incomoda de imediato, no momento, os demagogos de curta consciencialidade, atuando mais de modo mediato, quer dizer, no tempo, demoradamente, devagar, na posteridade, a favor de quem reflete, pondera, ou seja, intermissivista. Eu estou tentando fazer isso aqui com vocês, eu estou dando um exemplo disso, eu sou a cobaia para vocês. As ideias libertárias da holofilosofia ou da revolução pacificadora da conscienciologia eliminam a ânsia pela persuasão e a massificação, informando discretamente, devagar e sempre, a contrapelo do publicula ou do contrafluxo da socin, quando ainda patológico. De qualquer maneira, o Projeciologia está na 6ª edição. A gente está indo. Tem, 538 pessoas em Foz. Nós estamos indo. Vocês já viram o tanto de gente que tem até no exterior? Vocês já viram que a IAC tem várias IACs? Vocês já viram a listagem? São vários países, não é só um só, não. A IAC funciona especificamente cada um deles. Agora, eles já estão até dando os telefones diferentes e tal, a situação toda. Então, de qualquer maneira, tem alguma coisa, né? Uma coisa está acontecendo de maneira imediata. Quem quiser fazer as coisas instantaneamente sob a consciência está perdendo tempo. Não existe instantâneo dentro da consciencialidade. É até difícil, por exemplo, os problemas de haver mudanças rápidas de todo tipo. Uma mutação, por exemplo, dentro do processo consciencial é muito difícil. Ela existe, mas pouco a pouco. Aquilo tem que fazer as camadas, pouco a pouco, da bagagem evolutiva da pessoa para ela mudar. Se fosse mudar tudo na base do mandrake, não é? Num passe de mágica, isso não existe. Agora, o que é que segura mais? Talvez seja a teimosia, né? A pessoa quer ficar no contexto anterior. Ela não quer sair do bloco. Rottweiler não deixa a boca no osso. 300 quilos de pressão na mandíbula. Não é fácil. Isso já pensou uma teimosia com 300 quilos na mandíbula? Como é que demora a pessoa soltar? Então, esse negócio, quando a gente faz isso, é das coisas mais difíceis que tem. O Rottweiler, coitado, ainda tem que ter muitas vidas de cachorro para chegar lá. Rottweiler é alemão. Cuidado. O latido dele é germânico. Dentro dessa ideia do pouco a pouco, como se faz para abrir a mão mais rápido? Acelerar esse processo? É a pessoa ver o que é o pior no caso dela e ela renunciar aquilo na hora. Se ela conseguir, tudo bem. Ela às vezes vai passar aí uma semana bombardeada, mas depois ela conserta. A Tânia está perguntando o que é o pior, professor. Pergunta para a pessoa. Cada um tem o seu, né?
Tem gente que às vezes é a unha encravada. Uma coisa simples. E o limite da assistência? Tem o outro que às vezes não é, porque brigou com todo mundo. Como é que faz? Eu agora tenho que voltar e fazer as pazes com todo mundo. Não é fácil. A reconciliação universal. Tem gente que precisa da reconciliação universal, você não acha? Agora, tem uns que não admitem isso, esses vão para outro planeta. Transmigrantes. Pois é, o negócio de passar debaixo da ponte é justamente ajuda. Ir para uma câmara de reflexão. Ajuda. Valdo, nós temos alguns casos, um exemplo, Rousseau. Ele teve uma determinada influência, foi um líder, e de repente ele fez uma mudança. Tá? Aquele Stanley também. Na verdade, ele não fez uma mudança, ele perseverou nas mesmas ideias sem mudar. Tá. Depois é que ele mudou. Porque aquele Stanley, que como que é o nome dele? É William? Isso. Que é aquele americano que era de gangues, e de repente ele começou a escrever livros e provocou uma mudança também. Nesse caso, esse tipo de consciência, perante a evolução, o que isso vai agregar bastante para eles ou não? Eles vão conseguir... Não, ele pelo menos salvou, né? Tomou a vacina antes da declaração da doença, né? A instalação da doença. Salvou, né? Melhorou. Mas ele, de qualquer maneira, tem culpa no cartório braba, né? Senão não chegaria nisso. De alguma forma, eles, dentro da liderança, eles mais erraram do que acertaram, né? Aí é preciso de ver, né? A ficha é difícil isso aí. Tem atenuantes e agravantes, é preciso de ver, né? Em cada contexto. É difícil a gente fazer julgamento disso. Tá. Agora, a gente vê assim, as coisas todas que eu falo aqui, é tudo do ponto de vista histórico. Aquela acumulação de fatos a respeito daquela figura pública, a gente pode falar, não tem nada. Mas julgar totalmente, para dar um veredito no fim, é difícil. Né? Mas, por exemplo, Pol Pot. Está tão claro. O cara era um fascínio, né? Vai dizer que não? Que a gente o outro que é serial killer, foi provado que ele matou aí mais de uma centena de pessoas. Não é que é possível. Agora, tem coisa mais séria. Vamos pensar um negócio oficial. O sniper. Como é que fica? O serial killer aceito pelo processo institucional, pelo país, pela lei, pela constituição de um país. Sniper. O atirador de elite. Serial killer. Institucionalizado. Outra coisa. Pena de morte, pena capital. É o homicídio institucionalizado. Isso não existe ainda. E eles falam que num país desse tem democracia. Estados Unidos matando os outros sem parar. Com democracia eu morro de rir, né? E outra coisa, você fala isso nos Estados Unidos, ninguém se defende, não. Porque não tem lógico. Ninguém defende. Eu meti o pau assim em reuniões com um monte de gente, inclusive gente, advogado, político, gente das armas. E eu falava, falar em democracia aqui, isso é uma balela. Olha o Texas, quanto mataram esse ano? Cadê a democracia nisso? Pena capital? Democracia? Como é que conjumina isso? Esse tipo de consciência, assim, ele, mesmo provocando uma mudança, para adquirir ProEx, elas vão levar ainda muito tempo, né? Que elas ainda têm muita coisa para resolver. Precisa de ver o que a pessoa faz. O problema todo é o seguinte, que o maior fascínio desse, às vezes, ele ajudou um gato, um cachorro, um passarinho. Sempre tem os atenuantes dele, mas é assim, ó. Então o problema é esse. Ele trabalhou astronomicamente com um telescópio contra os outros. E trabalhou microscopicamente com um microscópio a favor. Então a diferença é enorme. Astronomia com a... vamos dizer aí, como é que chama hoje a grande dentro da microscopia? Como é que chama? Entende? Do espaço sideral para a nanotecnologia. É isso que você fala, que às vezes a pessoa ela faz uma bobagem, ela vai levar 5, 6, 7 vidas só para poder recuperar aquela bobagem de uma vida. Né? Às vezes aquele ato, aquilo que ele cometeu e tal.
Agora, uma coisa que você pode ver, assim, que às vezes ajuda muito, é o seguinte: são 5 minutos de erro. Aquela pessoa que no escurinho do cinema, a mulher cedeu, se entregou para o homem. Aí, o marido dela perdeu a confiança, em definitivo. Às vezes eles viveram juntos 38 anos, 40 anos, 50 anos. Acabou tudo. 5 minutos no escurinho do cinema. Agora veja, isso são estigmas que a própria pessoa cria em alguns minutos. Então, para errar certas coisas graves, basta apenas 1 minuto. Uma pessoa, ela dá um tiro. São alguns segundos, pode matar o outro. Então veja como é que a variável tempo ela é séria. E tem gente aí que dá para fazer um livro, não sei há quanto tempo. O que está esperando? É claro. O que é que está esperando? Olha quanto tempo passando aí. Um ponto que eu vi aqui que é omissão deficitária. O senhor acha que seria interessante colocar no verbete ou não? Homem super. Homem super já põe em muito lugar, né? Aqui. Agora, não, deficitária. Vamos passar essa aí, a bola para a Rosa. Não, omissão deficitária. Deficitária. A Rosa lá marca isso, viu, Rosa? Ela vai ver. Agora, eu pensei na patologia. Vocês que há determinadas construções que são até bem rápidas. Por incrível que pareça, hoje, tem muita gente nascendo com 7 meses. Então, a pessoa constrói o corpo de outra, uma mulher, uma fêmea, em 7 meses. A pessoa nasce. Agora, um livro. Vocês acham que uma pessoa é mais complicada do que um livro? O que é mais complicado? Você, o livro é mais complicado? Que vergonha, que vergonha, que vergonha total. Mas veja, há uma complexidade íncita em cada caso, tá certo? Em 7 meses uma pessoa nasce. Já tem menina de 9 anos que já deu à luz. Como é que fica? Agora, tem gente aqui que tem mais de 9 anos, é o que me consta. E outra coisa, já está trabalhando há mais de 7 meses. Então estamos esperando. E o Antônio está ali, aguardando, né, Antônio? É isso? Senhor, aqui o senhor coloca na página 4, na contrapontologia, sim, as ideias libertárias da holofilosofia. A minha pergunta é, todas as ideias da holofilosofia são libertárias? Não, até um certo ponto elas não são somente libertárias. Mas lá no fundo, se você for aprofundar, elas acabam sendo. Então, por exemplo, uma pessoa ela tem que se restringir em todas as suas manifestações instintivas. Então ela deixa de ter uma liberdade do instinto mal que ela tem. No fim, ela vai se libertar. Então veja, ela diminui o livre-arbítrio dela para que o determinismo tome conta dela. O que você acha? Então, a rigor, lá no fundo, todas são libertárias. É o processo da cosmoética, é o problema da megafraternidade, é o processo do discernimento, é o problema de ter prioridade dentro da evolução, é o problema de ajudar pela evolução através da interassistencialidade. Tem lógica? O senhor falou do tratado, que seria uma síntese do pensamento humano, não é? Levando as principais ideias. Dentro daquele momento evolutivo. Ele sempre é precário, ele é sempre fugaz. Nada que nós fazemos é definitivo, nada é perfeito, nada é absoluto. Nada é eterno. Agora, tem coisas que nós temos que são eternas. Parece, por exemplo, que a sua vida, por incrível que pareça, é eterna. Então, nós temos que te aguentar para sempre. Não tem outro jeito. Recíproco. De modo que eu falo, a recíproca é verdadeira. Então, veja, vocês têm que dar um jeito de se harmonizarem com a gente. Você acha que o Arlindo vai viver sempre desse jeito? Não vai. Ele está sempre mudando. Ele está sempre evoluindo. Tá certo? Ele era italiano, hoje não é mais. Hoje ele é universalista. É uma das coisas mais sérias que tinha. Muita gente não esperava isso dele. Ver Nápoles e depois dessomar. Não é isso? Tá certo?
Mas você viu a lógica do processo. Entendi. Uma pessoa, por exemplo, ela na hora que ela vai fazer uma reciclagem, ela tem que reprimir a opção de instintos ruins que ela tem. A sombra, né? Isso não é libertário. Se você for olhar a rigor. Mas no fim ela está se libertando dela mesma. O problema é acabar com o Sérgio retro e pegar o neo. O retro Sérgio tem que acabar e aparecer o neo Sérgio. E assim são todos. É isso que o Arlindo já fez. O retro, o Arlindo já jogou fora. Hoje tem o neo Arlindo. Está tudo num dia de primavera, o ar é lindo. Né? Sorrindo. Tem lógica? Tem o lógica. Caminho. Professor Valdo, personalismo na página 3 é a mesma coisa que egão, personalismo? Personalismo, deixa eu ver onde é que está. O personalismo é embasado pela emoção egóica. O anonimato interassistencial é embasado pela priorização evolutiva. O personalismo, no caso, é aquela pessoa, por exemplo, que está dentro de um grupo de trabalho e ela se destaca na força. Ela quer dominar o grupo. Então, ela não tem democracia. O personalismo é o jeito da pessoa se manifestar antidemocraticamente. Então, nesse caso aí, você vai começar a entender isso. Agora, por exemplo, às vezes o povo demagógico ou uma religião, eles combatem demais o personalismo. No Espiritismo, o povo combatia demais quem era. Qualquer coisa que fizesse que fosse antidoutrinário. Anti-Allan Kardec, por exemplo, as federações não ensinam. Então eles chamam, você é muito personalista. Eles me chamaram que eu era personalista na hora que eu fiz a minha máquina de incidência. Não, ele é personalista, ele quer fazer o espiritismo pessoal dele. Não, pelo contrário. Sim. Quando os líderes não atendem a população, como fala aqui no item 3, aí os amparadores dão um jeito assim, de fazer de atender. Olha, as multidões desassistidas são prejuízo para todos. A multidão mesmo menor, por exemplo, o grupo assistido é vantagem para todos. Eles fazem força, né, para mudar uma coisa ou outra. Quando pode, né? Por exemplo, na Alemanha, morreu milhões de pessoas antes daquilo. Agora, o que se passa? Na Alemanha, o negócio era sério, chamou muita atenção, porque era uma coisa maior. E, vamos dizer, lidando com o top da sociedade. Quanta gente já morreu na África e ninguém fala? A última agora nessa Corfur, lá, aquele negócio todo, Darfur. O que deu? Darfur. Isso, se for olhar ali, tem milhões de gente. Olha os negócios de Angola, o que não aconteceu durante tantos anos. De modo que isso tudo também tem que ser levado em consideração. E como que muitos desses políticos, assim, demagogos, fazem tanta coisa errada, mas na mesma vida eles não têm, assim, um revertério maior? Não tem, por causa da posição, por exemplo, o Stroessner. Ele viveu até há pouco tempo aí, ó, a idade dele. E outra coisa, foi uma das piores ditaduras que o Paraguai já teve. Então, mas aí... Olha o Fidel Castro, faz 49 anos que esse cara está deitando falação aí sem parar. Discurso às vezes de 7 horas, só de besteira. Mas se eles fazem assim muita coisa contra os outros, não deveria vir uma energia negativa? Não, mas ele está com a baratosfera toda com ele, está cheio de mega assediador do lado. Olha aqui, quantos músicos, artista político do Brasil que é a favor do Fidel até hoje? Ele tem multidão. Ele fez uma baratosferinha dele. Cada um faz o que pode. É o inferninho dele. Pois é. Pois é. Mas aí a defesa... Agora sempre tem os bobocas que vão na onda. É aquilo, vai no vácuo. Mas então eles têm a defesa dos próprios assediadores, que ajudam a não acontecer nada com eles. Agora, tem pessoas que é o seguinte, ela segue. Então o povo vai no vácuo. Mas tem pessoa que não é vácuo, ele vai na evacuação do outro. Isso é que é o pior que tem. Então vácuo e evacuação são duas coisas diferentes. Isso aí que a gente tem que entender. Isso é terrível. Agora, ó, não é jogo de palavras, é uma realidade. Pode falar. Professor, eu gostaria de entender um pouquinho sobre a questão da baratrosfera. Se a gente pode dizer que ela tem classificação em níveis extremamente ruim, muito ruim, pouco ruim. Pode, tem mais outras coisas. Tem o péssimo que você não falou.
também o pode... super péssimo. Pode dizer isso? É o mega péssimo. Pode dizer que tem essa classificação? Você pode. Basta olhar em torno que você vai ver, né? Os representantes da baratosfera. Tá, não. Tem todo tipo. É que eu tenho uma dúvida que é o seguinte: se uma pessoa que não tem uma FEP com saldo positivo, tá, tem curso intermissivo, por que ela não pode ter vindo da baratrosfera? Ela veio. Quem é que não veio? Todo mundo aqui veio da baratosfera. Não, é que eu já conversei com outras pessoas Só que que tem não podem vir da quando. baratrosfera. Aqui, o processo é esse quando. Você sabe que em ciência tem quem, como, quando, onde, de que modo, para, o quê. Então, Veio em da ciência tem isso. Então, antes tem de uma. entrar pro curso Quando? intermissível. É o processo do tempo. Quando é que foi? Aqui, ó. Tem alguém aqui que acha que não esteve na baratosfera? Não, professor. Antes de entrar para o curso intermissivo. Né? Sei lá, entende? Sei lá, entende? Hein, professor Valdo, antes de entrar no curso intermissivo, minha dúvida é essa, que a gente veio, todo mundo de lá, com certeza. Mas assim, antes de entrar para o curso intermissivo, existe isso, sair da baratrosfera e fui para o curso, ou tem que ir para algum outro... É bom perguntar aí, ver na certa cognição dessa turma, o que eles acham. Professor, eu não estou aqui para responder uma pergunta professor. dessa. Quem sou eu, prima? Who knows? Tudo é possível. Agora, ó, falando sério, tem muita gente que veio diretamente da baratosfera, porque estava trabalhando lá. Porque estava trabalhando. Esqueceu disso. Vai e volta. Tem o autóctone e tem o foreigner. Não, o foreigner. É o estrangeiro. Sem ser nessa condição de não estar trabalhando. Mas pergunta para eles. Essa eu não respondo. E aí, pessoal? Estou te falando aquela que eu posso. Ô, pessoal, responde aí. Obrigada. A comunicação verbal, quer dizer, a oratória, utiliza várias técnicas para manter a atenção do público. Os professores, de certa forma, também. Como fazer atares sem cair nos aspectos negativos do verbete de hoje? Olha, veja como é que eu ajo. Faça uma crítica, você aí que fez isso, faça uma crítica à minha conduta, ao meu comportamento, à minha etologia pedagógica. O que vocês acham da expressão? Está correta? Etologia pedagógica. É o meu comportamento didático. Veja, eu tenho feito força. Agora, ó, as minhas aulas, elas são, vamos dizer, até humorísticas, quando precisa. Elas são histriônicas. Eu não sou uma pessoa peremptória e nem também, vamos dizer, hierático. Qualquer coisa hierático, veja no dicionário se você não entende. Tá certo? Peremptório também é bom. Mas eu acho que a pessoa que perguntou sabe o que é que eu estou falando. Ela deve notar isso totalmente correto. De modo que o problema todo é esse. Examina como eu ajo. Eu estou dando uma aula. E outra coisa, essa aula é pública. Quer coisa pior do que essa? Eu estou me expondo. Não é? Exposer. Em qualquer posição em que você... Lembre-se. A consciência em Jesus de Nazaré pode ter sido um serenão? Jamais. Uma consréu pode ser publicula? Yes. Agora, Jesus Cristo, por que é que ele nunca foi serenão? Ele era uma criança, né? Um jovem, 30 e poucos anos, e que era desassossegado, tinha assédio, tinha uma opção de coisa. Serenão não tinha nada. O que faltou nele foi justamente serenidade. E ainda dizem que lá na cruz ele ainda queria que melhorasse, né? Tirasse o cálice, não sei o quê. Tem gente que ainda fala disso. Então. Mas você quer falar? Valdo, a política hoje, o que prevalece é o publicula. Eu gostaria de saber, futuramente, e talvez... você está sendo bonzinho, né? Que prevalece Vocês acham que a política de hoje prevalece o publicula? Prevalece ou não? Eu acho. Vocês acham? É pior, muito pior que isso. A do Brasil não, é muito pior. Se é pior ainda, eu acho. Tudo bem. Para mim, o Lula é um dos santos. Agora eu queria saber... Ainda não eles blindaram o cara de uma tal maneira que ele nunca foi acusado de nada. A condição oposta a isso, talvez no Estado mundial, eu estou perguntando porque parece óbvio, mas não é. Como é que funcionaria a política? Porque, sei lá, aqui ela está ainda num nível bem baixo. Agora, por exemplo, nível vamos examinar alto... a política americana. Por exemplo, aquele cara que era o Rumsfeld, que representava o Pentágono.
Você acha que ele era publicula? Acho que sim. Lá embaixo tem livro dele, tem livro das palavras dele, tudo isso. É bom você ver. Mais do que cara isso. É terrível. Mas independente, eu estou dizendo, uma situação bem baixo nível aí da política hoje em dia. Mas uma situação oposta. Como que funcionaria a política? Como que funcionaria o político? Existiria governo, sei lá. Ou se existir governo, tem como que é que ter vai a política funcionar? atual, quem entrou tem que ficar, tem que participar. Mas como, ajoelhou. Veja bem, o político hoje em dia, em geral, ele tem que agradar o povo dessa maneira anticosmoética, danada, até pior do que isso. Mas futuramente, como é que um Pergunta para ele se ele vai tem que atrair agradar. o povo? Pergunta. Nem todo mundo Como é acha numa assim. condição cosmoética, esse político futuro vai atrair esse povo? Pois é, pergunta para eles, vamos ver, né? Agora, lembre-se daquele nosso amigo lá da Amazonas, ele era sério. Né? Eu não faço ideia como seria esse futuro, tipo Estado Mundial, é isso que eu estou perguntando. Jefferson Pérez, ele sumiu, né? Hein? Ele quer ir embora. Cansou. Valdo, a minha pergunta é sobre essa situação futurista de uma política cosmoética avançada. Eu realmente não sei como vai funcionar. Vamos ver, né? É por aí. Você Vamos ajudar esse povo. Começa a quer ver. me dar uma ideia? Aqui, você ainda não vê, dá um jeito de se arranjar Você agora. não quer Vamos me dar dar uma ideia, por favor? Não, eu confio nesses princípios que nós falamos aqui. Cosmoética, megafraternidade, prioridade, assistência. Que aconteça o melhor para todos. Presta atenção, só isso. Dos males o menor. Tudo passa, isso também passa. Mas eu Toda hipótese deve ser falseada. Eu acredito. Não há princípios absolutos em nada. Não há gente perfeita. Então, vamos entrosar isso aí. Eu vamos ver como é que a como gente vive pergunta, para ver uma situação bem mais avançada, o povo tinha que caminhar junto numa Tem que ser do situação jeito que você está avançada. fazendo. Você já melhorou muito. Você já avançou. Então, individualmente, você já está dando um exemplo. O Roberto está fazendo força. O catalão está fazendo força. Agora, ele tem muito trabalho, tem a Espanha toda na testa dele. Como é que vai ser? Então, veja como é que vai ser isso. É muito serviço. Santo também. O fato é que a política é assim, porque o povo também... Os políticos seguem a condição do povo que está atrasado. Teria que haver Até um certo ponto. Se ele fosse fazer sempre pior. isso, não haveria evolução. A política chega e vai ficar acima da média, sem ter um monte dele. Em geral. O século de Péricles. Não tem? Mas, por Alguma exemplo, coisa é feita. você analisa algum político hoje, ou contemporâneo, sei lá, que tivesse uma condição melhor, tentasse pelo menos levar a situação do povo. Olha, o Juscelino fez força, né? Eu conheci. O homem era sério, fora de série. Como é que é? Acabaram com ele. Mas ele fez força. Quis acertar. E outra coisa, com bom humor. Nosso estilo. Lá atrás eles estão querendo o microfone, né? Bom, no caso do Churchill, que é um exemplo, talvez um publicula positivo, que ele usou de todas as técnicas, né, de manipulação, de propaganda, de contra-propaganda, de vamos dizer assim, de estratégia, né, semelhantes, mas de uma forma positiva. Ele fez muita força. Você classifica ele como? Vamos ver, né? Pergunta não. Eu não entro nessa. Afinal de contas, eu não sou evoluciólogo. Eu quero estudar. Se sabendo alguma coisa, você me fala. Agora, o que eu vejo é o seguinte. Ele trabalhou, ajudou muita gente mesmo. Agora, o povo ficava com muita pena dele no fim da vida. Eu nunca posso esquecer isso. Porque chegava lá na cama e começava a dormir. Já estava cansadinho. Mas não deixava a cadeira, estava firme na câmara. O homem era bom. Agora, outra coisa, tem um fato que eles narram dele. Chegaram, tinha um monte de gente assim, tinha uma pessoa no meio. Aí o cara perguntou, o Churchill está aí? Eu falei assim, tá, então é ele que está lá. Eu chegar lá, era ele mesmo. O homem era uma cabeça, em matéria de processo político. Ele tinha uma força presencial tremenda, né? Que ele fazia.
Força presencial, ele tinha. Você vê, ele era um cara até mais cheinho, né? Não era cara assim para ter. A apresentação dele nem era para ajudar. Mas era parte séria. Valdo, a gente percebe a política internacional, né, lá nos Estados Unidos. Lá o governador que foi pego fazendo bobagens e tal, foi ao público, saiu do poder dele, né? No Brasil a gente vê que aparece toda hora uma reportagem e nada acontece. Parece que a pessoa que nem você falou aqui nós é vivemos blindada, né? sob a cultura da impunidade. Os Estados Unidos não usam a cultura da impunidade. Eles usam a cultura do gun. É a gun society. Lá eles dão um tiro e matam a pessoa. Ou o cara sai ou eles matam ele. Já mataram vários presidentes lá. O Brasil se mata mais menos. E tem uns aqui que se matam eles mesmos. Como é o caso do Getúlio. Ou o caso do Jânio Quadros também, que foi uma morte, né, que ele fez, a renúncia. Agora, a gente, quanto pessoas que têm que vivenciar positivamente esse processo público, né? A gente acha que a gente deve escrever sobre esse assunto? Escreva. Uma palavra que você vai ter que falar inevitavelmente é banalidade, banalização. O povo aqui já levou o processo da justiça para a banalização. A banalização da justiça, da honestidade, isso tudo tem que recuperar. É a lei do retorno, nós temos que caminhar para isso. Você acha que a gente deve ter, por exemplo, na CCCI, mais debates sobre política, sobre algumas argumentações? Coisas tem, mas a gente tem que ver com calma, porque as nossas instituições são apolíticas e apartidárias. Entendi. Mas nós não somos burros, nós temos que ter a política educacional. Então, a política estudada, do jeito que eu falo aqui para vocês hoje, por exemplo, aqui ó, é uma aula de política hoje. Sim. Nós estamos debatendo uma política. Agora veja, isso não é demagógico, é a demagogia que nós estamos estudando pela pedagogia, é pedagógico. Demagogia é uma coisa, pedagogia é outra. Então, a pedagogia, o estudo, a educação, o magistério dedicado à política, nós precisamos dele. Nós temos que estudar tudo. A ciência, ela não pode excluir nada dos seus estudos. Esse é o motivo que eu falo aqui sobre tudo, né? Sim. Eu não escondo nada. Tem lógica? Tem, lógico. Mas o que é que ficou aí mal parado? Escuta só, alguém fez revisão aí do texto para a gente ver? Alguma novidade? O Roberto não está aí hoje, né? Eu acho que a turma ainda está fazendo um recesso, né? A turma que faz revisão. É aquele negócio que eu falei. Pode falar. Professora, fatologia, quarta linha de baixo para cima. Sim. O embotamento consciencial contagiante. Sim. Não é um paradoxo, até uma contrariedade isso? Porque se ela está embotada, como é que ela contagia? Ela é embotada, se ela está embotada, não quer dizer que ela não fala. O embotamento significa burrice. Andar para trás. Mas ela às vezes está defendendo o embotamento. Todo mundo aqui vai ter que ser embotado da agora para frente. Isso é normal. Se a pessoa quiser. Entendeu? Ela é contagiante. Deixa de ser bobo. Você está tendo trabalho demais. Para com isso. Vamos, eu vou arranjar uma rede para você. O que você acha? É contagiante ou não é? Nossa, mas com esse calor, vamos para o ar-condicionado, vem cá, deixa disso. Aí, já arranjei embotamento. Eu acho que alguém aí quer me seguir? Não. Aí eu acho que o senhor está respondendo a outra pergunta, que é tanto da masculinologia e da feminologia, que tem o compassageiro evolutivo e a compassageira evolutiva. Sim. Dentro desse contexto, essa sua explicação acho que responde, porque a minha dúvida era se o compassageiro evolutivo, a gente está ali junto. E essa Não, o compassageiro evolutivo é o seguinte, ele é o passageiro evolutivo, porque ele está evoluindo junto com a gente. Pois é. Não interessa qual a qualidade dele. Agora eu te pergunto, aqui, ó, quem não é compassageiro evolutivo? Todos nós somos. É o passageiro contigo, é o passageiro com você, é o contigo, é conosco, é o compassageiro. Tá certo? Certo. Pode falar, Laura.
Valdo, aqui na página 4, na primeira linha da contrapontologia, me chamou a atenção a erudição evolutiva. O que seria a erudição evolutiva? O Jaime, o Sérgio, a Tânia, ali, ó, a Belo, o César, o Antônio, todos têm. Até a Alegre. Essas são pessoas com erudição. Tem uma certa erudição evolutiva já. Outra coisa, você acha que você fez o curso intermissivo? Sim. Você já tem uma pitadinha de erudição evolutiva. O que vocês acham? Perante a nossa humanidade querida que está aí. Mas eu vejo como coisas diferentes. Uma coisa é a erudição. Está crescendo, mas E outra coisa seria a inteligência que a pessoa tem para evoluir, que seria a inteligência evolutiva. Mas e como é que a gente é casa, o conjunto e o acrescentamento das camadas da bagagem evolutiva. A erudição é isso. É o aumento da cultura evolutiva. Agora, por exemplo, vocês estão aqui estudando a consciência. Vocês dão prioridade para isso. Já uma tisna ou um pedacinho, uma nódoa, nem que seja, de erudição evolutiva nisso, não é não? O que vocês acham? Mas então, pensando assim, por exemplo, o caso do Lastanosa, que ele foi erudito no para a época dele, ele foi até fora de série. Mas então, essa redução que ele tem, se em outra vida ele já vem com essa redução, e ele tivesse, por exemplo, já mais inteligência evolutiva, ele vai evoluir mais rápido, ele vai se destacar mais. Na época ele era muito bom, o universalismo dele já era um fato. Escuta, no meio de espanhóis, o cara ser universalista, naquela época, com certeza. Presta atenção, hoje a maior dificuldade, a monarquia está lá o rei, mandando ainda nos outros até hoje. Outra coisa, estão brigando entre eles. Olha lá, aquele povo lá, Tarra, como é que está? Vamos prestar atenção. Quantos séculos faz? 4? 4. O homem era fora de série. Agora, outra coisa, o que fizeram? Acabaram com ele, acabaram até com o castelo dele, passaram uma rua em cima. O que você quer? Você vê que ele fez força, mas eles quiseram acabar com a memória dele. Do jeito que fizeram com quem? Tem uma pessoa célebre na história que foi o maior. Apolônio de Tiana. Tentaram acabar com ele de todo jeito. Tá certo? Agora, hoje não. Vamos estabelecer as loas, que está começando a vir. Já existe uma luzinha de democracia já na Espanha. Entendeu? A monarquia já não tem tanta força do jeito que era. Tem outra pessoa que fala no lugar do rei. Está começando, está na fase de transição, mas ainda está muito ainda infantil e pré-maternal. Mas você acha que uma pessoa perde essa erudição de uma vida para outra ou não? Não, a erudição ela sempre vai aumentando, mas agora o corpo, principalmente o cérebro, ele tem que, vamos dizer, demonstrar. Ele tem que funcionar para demonstrar essa erudição. Uma pessoa vem, por exemplo, num corpo que está todo alterado, ela não vai ter. Às vezes ela perde aquela erudição que ela teve no corpo anterior. Porque esse corpo agora deu algum quiprocó, alguma coisa, não fonôncia. Se não fonôncia, quer dizer, não funciona, não há fisiologia, como é que vai aparecer erudição? Então, de uma vida para outra, em tese, se a pessoa melhora, que as coisas tudo caminham bem, é lógico que ela está acrescentando tudo. Entende? Ela já vai ter um gosto por o estudo, um interesse já inato, então vai ser uma ideia inata dele. Quase sempre. Quase sempre. A tendência sempre. é essa. A tendência é essa. O caminho da superdotação. Então aquilo já começa a se manifestar já no início, né? No início do princípio do começo da vida. Então, assim, como em conclusão, a pessoa não pode evoluir nunca com inteligência se ela não tem intelectualidade. Não tem como. Não, erudição é intelectualidade. Não existe outra coisa. Não, é mais que intelectualidade. É conhecimento, é a cognição. Mas é mais que intelectualidade. Não, é o discernimento. É o discernimento para saber as coisas. O que é. Agora, veja, é uma cultura mais avançada. Agora, o nome que se usa para isso também é polimatia. Uhum. Agora, do ponto de vista geral, é genialidade, é o caminho da genialidade. Hoje em dia, eles gostam de falar também, é superdotação. Então, o processo todo é um esclarecimento maior, acima do pescoço. Porque o problema todo é o tampo da cabeça. Se esse tampo funciona...
Mas, Valdo, fala uma definição de redução evolutiva, assim, rapidinha. Como definição? De quê? De evolução? De erudição evolutiva. Erudição. Uma pessoa que conhece a evolutividade cosmoética. Bom, se ela sabe alguma coisa nisso, melhora tudo. Todas essas personalidades que nós falamos de político aqui, ninguém tinha, desse pouco que nós falamos, tinha evolutividade cosmoética. Por quê? Usava a política para manobrar e manipular as pessoas. Então, não ajudava, não havia assistência. Tem lógica? Pode falar. Professor, esse tema, ele lembra a descensão cosmoética, né? Até um certo ponto. Se você quiser que põe, fala com a Rosa. Ali na remissiologia ou algum outro local aqui. Viu, Rosa? Descensão cosmoética. Mais alguma coisa? Pode fazer os acréscimos, nós admitimos tudo. Aceitamos tudo para Funciona ponderar. como terapêutica a descensão cosmoética aí no caso, para o público? O que tem? É terapêutica para ele? Tem. Descensão cosmoética é terapêutica? Até um certo ponto. Agora, o problema é vergonha na cara, né? Eu já dei aí o meu diagnóstico há muito tempo e a minha terapia. Que a pessoa tenha vergonha na cara, brio, dignidade, para ver o que ela está fazendo. Agora, uma coisa boa também para colocar aqui é cabotinismo. Tudo que diz respeito a isso. Agora, um que está bem em cima do lance aqui, que eu já escrevi, já trouxe aqui, é o Curupira. Nós já discutimos isso aqui. O Curupira é parente, né? E bem estreito, é da família nuclear, é bem chegado. Talvez, depende. Agora, você olha lá que tem alguns, tem gente aqui que é ator aqui e ator lá. Curupira. Olha lá, compara os dois verbetes que vocês vão ter uma ideia mais ampla. Lá tem mais gente. O Curupira. Dentro daquela condição da limpeza intrapensênica, quando o padrão da energia da pessoa realmente muda, isso seria um sinal que ela desconectou de consciência, que tinha aquele padrão anterior e está começando a mudar, gravitar para outro. A tendência é essa. Os afins se atraem. Agora o processo é arranjar afins atratores de alto nível evolutivo. Então eu tenho falado muito para vocês alguns aí. Por exemplo, evoluciólogos, serenões, etc. E vocês arranjando qualquer contato social ou parasocial, lembre-se de mim, do primo pobre que está aqui. Eu comecei a falar isso para vocês. Quer dizer, o bobo da corte não pode ser esquecido. Tá certo? É trazer a reboque, num vácuo positivo. Olha lá, a luz no fim do túnel que não seja o trem que está vindo, tá vendo? Vamos com calma. Agora aí é um processo de grupo karma, tá certo? Então karma, take it easy, slowly, tá certo? Vamos devagar. Agora, não pode ir devagar demais, senão fica na câmara lenta. A câmara lenta é slow motion. Se parar, daí a pouco nós estamos perdidos. Parou, é igual sangue, dinheiro, é a vida. Regride, dá para trás, não há evolução. Devagar sempre é uma coisa. Agora, devagar, quase parando, ou andando, quase andando, né? Não dá, né? Ou parado, quase andando, também não dá, né? Então, é o caminho. Mas, ô César, o que você tem a dizer sobre... Você não falou nada, está sentado aqui perto da gente, não é isso? Com o seu psicossoma transparente. Aí o Roberto olhando. Não, eu estava pensando um pouco na escatologia aí, que foi falado hoje do meteorismo, da vácuo, da evacuação. Da evacuação. Não, existe um livro que chama A Evacuação da Terra. Tem lá embaixo, se vocês quiserem ver. Viu? Mas, ó, vou aproveitar. Agora é de gente. Lá estão falando da evacuação de gente. Então essa palavra é terrível. Eu vou aproveitar a oportunidade de fazer um convite relâmpago.
para quem não teve oportunidade de visitar as obras ali do Tertuliário, nós vamos hoje, ao final da tertúlia, fazer uma visita rápida ali, de uns 5, 10 minutos. Vale a pena, já tem toda a parte concretada, a parte superior, você já consegue ir ali no mirante, olhar, ter uma vista, né, da região. Então, quem não teve oportunidade de ir ali ainda, a gente está fazendo esse convite. Assim que terminar a tertúlia, a gente vai se encontrar na frente, ali do canteiro de obras. Você vai voltar lá? E vale lembrar que hoje é um dos melhores dias para visitar, né? Porque durante a semana não dá, porque você tem obras ali, o pessoal está trabalhando, e hoje está um dia bem agradável, é sábado, então fica o convite. Você sabe que o Loche e a Laura estiveram lá, depois vieram e relataram aí a situação, isso é recente. Agora eu faço uma pergunta, quem é que faz, tipo assim, umas 3 semanas que não vai ali nas obras? Podia levantar o braço só para a gente ter uma ideia? E aquele que nunca foi? E quem é que nunca foi aí, vai? Quem é que nunca foi aqui, gente, nas obras ali? Então vale a pena, gente. Eu acho que vale a pena a pessoa ir lá botar o seu quinhão de energia. Todo mundo tem as 2 pernas desimpedidas? Pode ir? Qualquer coisa você arranja uma cadeira de roda e leva a pessoa, tá certo? Para subir a rampa. Hoje acho que o Osvaldo foi com... Quem que foi, Osvaldo? Com o Luciano Melo e o Albert foram hoje junto com o Osvaldo a visitar, porque escutaram aqui o relato do Loche e da Laura, que sou eu. Agora fui demagoga, né? Não, mas assim, falando sério, gente, realmente dá uma repercussão energética muito positiva, sobretudo subindo aquela primeira rampa. E o Loche e eu, assim, sem a gente combinar nada, os dois depois conversando, os dois tínhamos percebido exatamente o mesmo processo energético. Então, eu não vou falar também para não influir vocês, mas seria bom que vocês relataram também o que vocês perceberam, porque se mais de 10 pessoas vão perceber as mesmas coisas, eu acho que até vale a pena escrever alguma coisa sobre isso e a gente pesquisar. Não sei, acho muito interessante. Acho que uma coisa importante também de ser registrada é que quando a gente começou as obras, o pessoal falava assim, esse auditório é meio pequeno, esse laboratório vai ficar muito pequeno, será que vai caber tudo aí dentro? E eu acho que vale a pena a pessoa ir agora ali olhar e dar uma olhada e ver assim, rever esse conceito. Não, agora faz a pergunta, vai caber? Eu acho que vale a pena. Comporta? Quando você vê aquela estrutura armada ali, os patamares, aí a pessoa amplia, ela vê que realmente é um laboratório grande, um auditório grande. E eu gosto muito de conversar com as pessoas, não? Então tinha lá vários pedreiros e ficaram olhando, porque os dois de branquinho, o Loche e eu subindo aquela rampa, todos. Aí eu falei assim, vocês já fizeram alguma coisa parecida com isto? E eles falaram, nunca. A nossa construtora nunca fez um projeto deste tipo. E aí eu falei, e você que está achando? Ele não parece o Coliseu Romano? Ele falou, não, ele parece o estádio de futebol, o Maracanã. Aí ele falou, isto vai dar muita promoção para a nossa construtora, porque realmente é uma coisa diferente, concreta, especial, e vai dar uma publicidade muito grande, porque eles estão gostando de fazer. Eles falaram que para eles estava sendo uma coisa diferente, então estavam muito motivados. Agora, uma coisa, anfiteatro é a metade do teatro. Esse aí é o teatro inteiro. É o 100% teatro. Eu acho que é bom todo mundo visitar também por outra questão. Eu acho que a gente ainda não está consciente do que está na frente vindo para a gente. Então é assim, não é o Valdo professor, somos todos nós. Eu sou o bobo da corte. Todos nós, eu acho agora, que... Veja, é o clown. Agora, o que se passa? Vocês são os artistas do teatro. Aqui o elenco. Se vocês não imaginam... Não tem galãs, galoas, figurantes. Tem de todo tipo aqui. Esse é o teatro. Porque, afinal, o tertuliário é um teatro. Teatro da tertúlia. Não, realmente é para ver e sentir o processo energético lá acima. Mas a proposta que eu gostaria de fazer para vocês, só olhando para dentro e olhando para fora, imaginem quando isso esteja feito. Ou seja, o ideal... Quando vocês estejam lá acima, imaginem quando isso esteja feito e funcionando sobre tudo isso. Tá? Assim, eu acho que a gente, por exemplo, eu acho que seria um bom treinamento para a gente já começar, por exemplo, a pensar assim. Cada vez que uma pessoa aqui está falando sem microfone,
as pessoas que estão lá no outro lado não estão escutando. Então, por exemplo, não sei muito bem como é que vai funcionar allí o som, mas a ideia é ter um microfone para cada 4 pessoas. Então, eu acho que aqui a gente já tem que começar a se treinar a não falar nada assim no microfone. Porque quando a gente liga lá, já tem que estar tudo bem casado. A gente já tem que estar numa postura bem de bom. Eu estou aqui, mas todo mundo está vendo o que eu falo, como é que eu falo. Então, essas pequenas posturas que a gente já está treinando aqui, porque na frente vai ser uma coisa bem mais profissional para todos. E eu vou também bater na tecla da questão do levantamento de recursos, né? Nós conseguimos atingir até agora um pouco mais da metade dos recursos necessários. Ainda estamos precisando na faixa de R$300 mil, e indo ali vendo as obras, vendo a quantidade de acabamento que precisa, de piso, de pintura, de elétrica, de hidráulica, a pessoa começa a ter uma ideia, né, da dimensão do tamanho da obra e da quantidade de recursos que são necessários. E a gente pede para quem está em casa aí, vir aqui conhecer em Foz do Iguaçu o Tertuliário, vale a pena. No site tem a conta de doações e a gente está à disposição para tirar todas as dúvidas aí. Uma coisa que eu quero pedir, eu só quero entrar no Tertuliário depois de pronto, quando as tintas estiverem secas, tá certo? Eu também. Vocês examinam bem isso, porque senão eu vou entrar lá e não vou poder falar com ninguém. Posso perder a voz, me dar uma alergia ou qualquer coisa. Então é necessário ver aí nessa programação da obra, se quando vocês vão inaugurar, se ninguém vai chegar lá e começar a tossir ou chorar ou qualquer coisa. Por causa de tinta, né? Porque o edifício é grande. Tem que esperar pelo menos uma semana, 10 dias, sei lá, né? Com certeza. Isso é necessário, por causa das tintas. Hoje em dia eles só põem veneno de todo lado. Essas tintas são venenosas. É um problemão. Eu estou só lembrando porque eu só vou entrar lá. Por exemplo, eu já fui lá algumas vezes, porque agora ainda não tem tinta. O dia que começar a passar tinta, eu não vou lá mais. Tá certo? Eu já fui várias vezes, sozinho, acompanhado, já estou seguindo aí as obras todas, como é que estão. Afinal de contas, eu vou ser o clown da história, eu estou lá no meio, então como é que fica? Mas às vezes eles vão lá e tem uma parte ali que está precisando, eles passam, pronto, aquilo. O negócio é esperar, por exemplo, alguns dias, mas não passar mais nada lá dentro. Porque senão... E outra coisa, lá sendo fechado, você sabe, o cheiro, se de ver quando tiver os aparelhos todos, limpar aquilo, eu só vou entrar quando tiver exaustão, ou uma opção de coisa nesse sentido. Então, você vai entrar quando eu entrar e eu não tiver alergia, vamos. Se eu não tiver alergia, você entra vai. Primeiro, é isso? Ela é a minha cobaia. Aí você vai. Ela vai fazer degustação. Ela é a degustadora da história. Mas hoje tem umas tintas que são menos nocivas para tudo isso. Tem que fazer uma pesquisa e ver o que é melhor. Tem umas que demoram pouco em tirar o cheiro. Pode falar. Professor, o senhor sempre comenta que está hoje aí trabalhando conosco, desdizendo o que foi dito no passado. Aí na enumerologia, desensinando, né? Desensinando e ensinando diferente. Tem aí na enumerologia, segunda linha, a demagogia filosófica sofística. Queria entender um pouco mais esse contexto aí. O processo são sofismas. Vocês lembram que eu falei que aqui havia uma opção de sofistas da antiguidade? Sim. É baseado nisso. Agora veja, a demagogia é uma das coisas mais de sofisma que tem e quase sempre é um dogma que não aparece. Ela é dogmática. Mas então só trabalha com o povo sem dizer a realidade. Então é tudo na base do disfarce, da camuflagem. Entende? Tem muita coisa nesse sentido. E outra coisa, pegando aquilo que o povão gosta. Então é pegando aquilo que é o nogógio, o trafar do povo, e exaltando aquele trafar, para alimentar o povo, para envolver, para empalmar, para burlar, para enganar. Entende? Esse aqui é o processo da demagogia mais sério. Então, por exemplo, a demagogia é feita, por exemplo, hoje no Brasil, na base do assistencialismo. Assistencialismo é aquela pessoa que tira os mosquitos, mas deixa a sujeira. Então, aquilo nunca vai melhorar, porque não tira a base da sujeira. Então, precisa de fazer assistenciologia, que é outra coisa, não é assistencialismo. Então, para acabar com essa demagogia, é necessário melhorar
a política. Agora, o Brasil tem umas 4 tipos de leis e condições que precisa de melhorar. Esse governo que está aí com as câmaras, o Câmara de Deputados federais e o Senado, eles não conseguem acabar com isso. Tem um processo tributário, precisa de melhorar. Tem um problema judiciário, precisa de melhorar. Eu sei que são 4 ao todo. Por que é que não mudam isso? Isso tudo é demagogia, de um lado e do outro. Está todo mundo atrás de cargos. Há um casuísmo dentro desse processo. Há uma série de nomes para isso dentro da política. Então a politicária ainda domina Brasília. Querendo ou não, nós temos que falar nisso. Politicária. E outra coisa, tem um monte de repórteres falando nisso. Aquele Luiz Nassif, por exemplo, está falando um monte de coisa nesse sentido. O Observatório da Imprensa está todo dia falando lá. Entende? Tem uma série de repórteres, de jornalistas falando nisso. Entra aqui, sai aqui. Você não vê resultado de nada disso. Não se faz nada. E outra coisa, quando o negócio começa a recrudescer, que fica muito bravo, eles arranjam um outro escândalo para substituir aquele. Então é um escândalo em cima do outro. Eles vão encobrindo. Colocam um tapete em cima das coisas. Cadê os outros escândalos? Como é que fica? Agora, quando arranja uma pessoa que matou uma criança, por exemplo, todo mundo vai em cima, que é para abafar tudo. Acabou. Aí já não tem mais escândalo nenhum. É o pai ou a mãe que matou uma criança e tudo, e fica na frente. Professor, agora, tudo isso é o acobertamento da camuflagem, da antipropaganda. O senhor coloca aqui na patologia a massificação do pior. Isso aí pois é, isso aí esse que eu reflexo. Falando. O Brasil está cheio de massificação do pior. Agora, isso é um adormecimento do povo em geral? O que é essa decorrência? As pessoas cansam. Elas ficam sabe, totalmente saturadas. Chega num ponto que não vai. O Brasil, por exemplo, várias épocas eu tive amigo meu que foram embora do Brasil. Então, teve na época da Revolução que eu falei assim, Brasil, ame-o ou deixe-o. Eles abriram as portas para o povo ir embora. Entende? O Brasil tem muita coisa nesse sentido. Agora, o processo é que a vida está caminhando de tal maneira que hoje mesmo a matriz está muito poluída, né? A matriz é os Estados Unidos. Nós éramos aqui uma colônia. Hoje está começando a melhorar. Mas a própria matriz hoje está poluída demais, está pior do que a filial. Então hoje está difícil a pessoa sair e ir para algum lugar. Para onde? Onde é que ela vai? E as poluições? Por exemplo, New York hoje. Uma bela cidade, o máximo. Lá me ajudou demais, porque é o maior centro editorial do mundo. Mas olha, é um dos lugares mais poluídos que tem na Terra hoje. Está aí. O negócio está saindo no jornal, tudo isso. Eles não gostam de falar nada. Você quer saber uma coisa sobre um país? Veja a mídia do outro país. Então, se você quer saber dos Estados Unidos, vê o que eles estão falando lá dos Estados Unidos. New York hoje está muito poluído. Está saindo nos jornais, está entre as principais poluições. São Paulo está no meio. São Paulo é uma das que ganham, né? México City também. Professor, a gente pode levar assim a linha de raciocínio que, por exemplo, Estados Unidos, eles têm o holopensene do consumismo. A gente poderia dizer que no Nós Brasil, também temos. Mas o holopensene mais forte do jeitinho brasileiro, porque não, o jeitinho é uma coisa muito presente, falou em Mas brasileiro. veja, mas a coisa mais séria dos Estados Unidos é a arma. É a associação do rifle. Lá é gun society, é trigonometry, é o gatilho. Lá é a cultura do gatilho, é a cultura do belicino. Quem manda lá é o Pentágono. Não é a Casa Branca, não. White House. É o Pentágono. O processo lá é de morte. Aqui no Brasil, o nosso processo é da corrupção grande. A leniência jurídica, por exemplo. Era essa associação tudo que eu queria ver com o holopensene tudo, não, deixa do povo disso. brasileiro. Tudo é impunidade. Ninguém quer saber disso. Então, aí é que é o erro. Essa nossa cultura é horrível. Agora, a cultura deles é matadora. É terrível. Olha lá. Invadiram o Iraque. Já tem gente falando. Faz mais de 50 anos que não acontece um negócio tão ruim como está acontecendo com a situação do Iraque atual. De quem é a culpa? Do presidente dos Estados Unidos, que está representando o Pentágono. Gastaram já, no mínimo, 3 trilhões de dólares para sustentar aquilo lá. O Hélio Fernando está falando isso